Outro recurso bastante utilizado quando nós estamos elaborando as nossas folhas de estilo é o recurso de modelo de caixa do CSS. O modelo de caixa ele contempla um conjunto de propriedades que podem ser utilizadas para definir as dimensões dos elementos HTML, e especificamente os elementos que têm apresentação na forma de bloco. As propriedades que são aceitas pelo modelo de caixa do CSS são as propriedades de altura e largura, borda, padding e margem. Para entender como funciona o modelo de caixa do CSS, considerem o seguinte código. Esse código ele contempla um div com o id test, e dentro desse div nós temos um conjunto de texto bastante extenso ali. E nós temos uma única regra CSS que afeta esse nosso div. E essa regra ela contém a definição de várias propriedades do modelo de caixa. A primeira propriedade do modelo de caixa dessa regra é a propriedade de altura, que define que a altura do nosso elemento ela é definida com um valor de 150 pixels. Visualmente, eu apresento para vocês o que representa esses 150 pixels conforme renderizado no navegador web. A segunda propriedade ela identifica a largura do nosso elemento, que representa 150 pixels. As propriedades de altura e largura, elas podem ser definidas com valores em pixels, em EM, que considera a configuração do tamanho de fonte padrão do seu navegador web, ou porcentagem. O valor em porcentagem ele leva em consideração o tipo de posicionamento dos elementos. No entanto, como nós ainda não vimos os tipos de posicionamento nesse momento, a minha recomendação é que vocês utilizem apenas as dimensões com pixels e EM por enquanto. As propriedades de altura e largura, elas também têm uma característica que elas só são aplicáveis a elementos de apresentação em bloco, que são elementos como div, elemento P, section, header, entre outros. Se vocês aplicarem essas propriedades de altura e largura a elementos que tenham apresentação não do tipo bloco, como por exemplo elementos links, imgs, spans, o que vocês vão observar é que não vai ser apresentada nenhuma diferença na renderização desses elementos, por causa da característica das propriedades do modelo de caixa afetarem apenas os elementos que têm apresentação em bloco. Esse é um detalhe para vocês levarem em consideração quando vocês estiverem fazendo suas próprias folhas de estilo. A próxima propriedade do exemplo é a propriedade de borda. A propriedade de borda ela deve ser definida normalmente com base na definição da largura da borda, o estilo da borda, que nesse caso é o estilo solid, e a cor da borda, que eu defini como sendo vermelho. Os valores de borda eles podem ser definidos separadamente para a borda esquerda, direita, de cima e de baixo. E para cada uma dessas definições, vocês devem seguir a sintaxe, sendo que o primeiro valor vai ser a largura da borda, o segundo valor vai ser o estilo da borda e o terceiro valor vai ser a cor da borda. A próxima propriedade definida nessa nossa regra CSS é a propriedade de margem. Nessa propriedade de margem, nós definimos os valores de 50 pixels alto, 50 pixels alto, sendo que esses valores representam, respectivamente, a margem de cima, depois esquerda, depois de baixo e depois direita. A propriedade margem ela define o espaçamento desse nosso elemento
para qualquer outro elemento que eventualmente possa aparecer à sua esquerda, à sua direita, em cima ou embaixo dele. Os valores alto que foram apresentados nessa nossa propriedade, eles definem que a margem esquerda e a margem direita do nosso elemento vai ser automática. E nesse cenário especificamente, o uso da palavra alto vai fazer com que esse nosso elemento ele fique centralizado na tela. As margens, assim como as propriedades de borda, podem ser definidas separadamente para a esquerda, direita, em cima e embaixo. E as dimensões utilizadas para as definições de margem podem ser feitas com base em pixel, em e porcentagem. E existem diferentes formas de vocês declararem margem. Vocês podem definir elas separadamente, utilizando as propriedades margin left, margin right, margin top, margin bottom. Ou vocês podem definir todas essas propriedades ao mesmo tempo em uma única declaração de margem, conforme os exemplos, definindo a margem de cima, esquerda, baixo, direita, ou simplesmente em cima, esquerda, direita e baixo, ou em cima, embaixo, esquerda e direita, ou todos os valores em uma única definição. A próxima propriedade da nossa regra CSS é a propriedade de padding. O padding, ele define o espaçamento entre o conteúdo interno do nosso elemento HTML, que é representado pelo texto do nosso elemento, e a sua distância em relação à borda do elemento, conforme vocês podem observar. Nesse nosso exemplo, nós declaramos padding 50 pixels, 50 pixels, 50 pixels, 50 pixels, o que quer dizer que nós queremos que o conteúdo interno do nosso div tenha 50 pixels de distância em relação a todas as bordas do nosso elemento. Da mesma forma com a margem e a borda, os valores de padding podem ser definidos separadamente, para a esquerda, direita, em cima e embaixo. Os valores de dimensões para padding são os valores de pixel, em e porcentagem. E a definição de padding também pode ser definida da mesma forma como margem, né? Seguindo as mesmas diferenças, na verdade as mesmas possibilidades das definições de margem. A última propriedade definida nesse nosso exemplo é a propriedade de overflow. E a propriedade de overflow, ela define a forma como o nosso div vai se comportar quando ele tiver um conteúdo interno maior do que as dimensões definidas por ele. Esse nosso div ele tem uma altura e largura de 150 pixels e ele tem um valor de padding de mais 50 pixels em todas as dimensões. No entanto, a quantidade de texto que existe dentro desse nosso div é maior do que as dimensões dele conseguem suportar. Nesse cenário, nós definimos a propriedade de overflow, que define como que esse div vai se comportar dado esse cenário, quando ele tem mais conteúdo dentro dele do que as dimensões dele suportam. E nós definimos a propriedade overflow com o valor de scroll, o que significa basicamente que ele gera um scroll interno dentro desse nosso elemento div. A propriedade overflow ela pode ser definida separadamente de acordo com o eixo das abscissas ou das ordenadas, né, com overflow x ou overflow y. E os valores de overflow são visível, que quando você quer que o conteúdo interno do elemento ele simplesmente apareça, ignorando as dimensões do elemento, sem a aparição do scroll, por exemplo. Vocês podem definir com o valor de hidden, quando vocês querem que o conteúdo interno do elemento desapareça quando ele for maior do que as dimensões do elemento. O valor scroll, que é o valor que nós utilizamos. O valor alto, que é quando vocês querem que o navegador decida qual a propriedade dele. Normalmente ele vai acabar definido por scroll. E o valor inherit, que basicamente ele vai pedir para herdar essa propriedade do elemento pai dele, né? Do elemento dentro do qual esse div estiver inserido. Uma sugestão de exercício para vocês experimentarem as propriedades do modelo de caixa é a construção de um elemento, na verdade um código HTML, juntamente com as regras de estilo CSS, que definam o seguinte layout.